Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Alguns deles, porém, disseram: por Beelzebul, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e casa cai sobre casa. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que por Beelzebul é que expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebul que expulso os demônios, vossos filhos, por quem é que os expulsam? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus expulso os demônios, é evidente que chegou a vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz, do meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode sentar. Então, estamos no 3º domingo da Quaresma. São 4 domingos de Quaresma, né? E 2 de Paixão. Então só faltam uns 3 domingos, né, para começar a Semana Santa. Bem, e aqui nesta epístola, né, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos adverte, não? Ele tinha feito esse jejum e penitência de 40 dias. Não? Em honra desse jejum, não? É que a Igreja celebra a Quaresma, não? 40 dias de penitência, de oração e, na medida possível, não? Sacrifícios na comida, na bebida. Então, e Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, e ele venceu. Venceu para nos indicar
que nós também venceremos. Ele como que deu esse poder, nos deu esse poder, não? Para vencer as tentações do demônio. E agora ele fala sobre o demônio, não? Neste evangelho, e fala dessa pessoa que muda, não? Muda. Outro evangelista disse que também era cega. E então, e disse que era por causa do demônio, disse, não? O demônio estava agindo nessa pessoa, não? Então, alguns deles disseram, é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, e outros evangelistas dizem que eram os fariseus e os escribas, não? Que julgavam os atos de Nosso Senhor e os desacreditavam diante de todos, não? Eles eram, vamos dizer assim, as pessoas mais instruídas, que ensinavam a lei, não? Os doutores da lei, etc. No entanto, eles eram mais duros. Porém, o povo fiel, não? O povo simples, o menos instruído, o ignorante, aceitava tudo, não? Todo o ensinamento com humildade. E se ficava admirado dos milagres de Jesus, o que não acontecia com os fariseus, não? Então eles ficavam com raiva, não? Com inveja. Bem, então, então o Senhor faz, então, vai como que se defender, não? Sim, se defender no Senhor, não? Para não ficar assim. Se ele calasse, estaria aprovando, não? Que o que ele fazia, não? Era por obra do demônio, mas não. Então aí ele toma sua defesa, não? Pública, não? Pública defesa. Então ele vai dizer, então, todo reino dividido em si mesmo será destruído, e casa cai sobre casa. Se Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, então esse reino de Satanás é um reino desordenado, vamos dizer, sem consistência. O reino de Deus é unido, não? É comparado com a rocha, não? A rocha firme, estável, imóvel. Vemos aqui essas pedras, aqui, não? Essas duas pedras são uma imagem dessa firmeza da eternidade de Deus. Parece que estão aí há séculos e séculos, não? E não mudam. E assim, mas o reino do demônio é como a areia, não é firme. Pegamos areia na mão, ela se desfaz, não tem consistência. Não? E se fazemos um castelo de areia, não sei, qualquer vento, não? O derruba. Então, e assim é o reino de Satanás. Não tem consistência, é como areia. As pessoas, os seus seguidores, não? Que seguem o reino de Satanás, são como areia. Não tem essa consistência, não tem essa unidade, essa caridade mútua.
que o reino de Deus tem como uma rocha firme. Então assim, e o Senhor mesmo dizia, não, que nossa casa deve estar construída na rocha, na igreja, não? Essa igreja de rocha é Jesus, não? E assim ficar firmes, constantes, e apesar das provações, não? Das tempestades, dos furacões, essa casa permanece firme porque está construída sobre a rocha. Assim deve ser nossa fé, nossa perseverança, não nos deixar abalar por nada. Mas se está construída nossa casa sobre areia, não? Sobre o reino de Satanás, então não tem uma base firme, e se sopram os ventos, desbordam os rios, não? E ela vem a ruir porque estava fundada sobre areia. Então não está sobre a rocha, que é Cristo, mas sobre a areia, vamos dizer que o demônio, representa areia. Bem, assim, o Senhor então, nos ensina a nós estar firmes em seu reino. Não? Depois ele vai dizer, quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobreviver outro mais poderoso do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava e repartirá os despojos. Quem é esse poderoso? Não? O demônio. Não? O demônio que é o príncipe deste mundo. Não? É o demônio. Não? E antes da vinda de Nosso Senhor, ele que reinava, por assim dizer. Não? No mundo pagão, só o povo escolhido foi separado para receber a instrução de Deus, mas outros estavam mergulhados no erro, no paganismo, na idolatria, em toda espécie de pecados, impurezas. Né? E assim, e vem outro mais poderoso do que ele. Quem é? Jesus. É Jesus. Né? E diz outro mais poderoso do que ele, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Então, Deus veio para isso, não? Para vencer o império do demônio e restituir, não? O reino de Deus nas pessoas e nas suas almas, e essa é a missão da igreja, não? Converter e instruir aqueles povos perdidos no erro, no paganismo. Bem, então ele venceu, não? Venceu com sua morte, não? Mistério, não? Não foi com a força, com a guerra, como esperavam os judeus, não? Um grande exército, não. Foi pela humildade, pela obediência que venceu. Não? Que venceu o orgulho, não? E a desobediência do demônio. Então, depois vai dizer, continuar, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Então, esse espírito imundo é o que toma posse, não? Da alma, não? É o pecado mortal, não? Quando estamos em pecado mortal, o demônio toma posse da alma. É pior que uma possessão do corpo. É pior. Por quê? Porque quem está em estado de graça
e é possuído pelo demônio corporalmente, o demônio não pode nada contra ela, não? Porque ela tem uma muralha, um escudo, está na graça de Deus, o demônio não tem permissão para entrar nessa alma. Então, e é pior, então, e aquele, então, esse estado de pecado mortal é uma posição não do corpo, mas da alma. Triste estado, não? Triste estado da pessoa, não? É escrava do demônio. Então, diz, e quando ela sai, diz, esse espírito imundo sai de um homem, como vai sair? Por uma confissão. Não? Deve confessar seus pecados sem nada ocultar, por vergonha. Não, tem que confessar tudo. E assim, fazendo esse ato de humildade, um ato de humildade, né? Confessar-se com outro homem, mas ministro de Deus, né? E estar ajoelhado. Hoje em dia é sentado, não? Sentado, não tem, parece uma conversa, uma consulta de psiquiatra, não? Não. Então hoje, então é de joelhos, para se considerar réu de seus pecados. Então, quando acontece isso, essa confissão, então o demônio é expulso. O sacramento da confissão é um exorcismo. Não? Na hora que o padre pronuncia as palavras da absolvição, o demônio sai na hora. Sai. Você é obrigado a sair. Uma grande graça, não? Ter sido liberto do demônio, não? E isso em virtude, não, dos méritos de Nosso Senhor, não? E então disse, e quando ele sai, disse voltarei, e não encontrando repouso, não? Por lugares áridos, secos, disse, voltarei para minha casa, para essa alma onde estava. Voltarei para minha casa, de onde saí. E quando chega, a encontra varrida e ornada da graça, não? Da graça de Deus, em ordem e ornada. Então ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. Voltam e o estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Então disse um adágio, não? A corrupção do ótimo é péssimo. Sim. Mas quanto mais alto a pessoa está, um sacerdote, não sei, uma pessoa consagrada a Deus e cai em pecado mortal, se torna pior, não? Que quando estava que no primeiro estado, não? Então que Deus nos livre, não? Nos livre de dar entrada a esse demônio que quer, uma vez expulso, ele se esforçará novamente para retomar o que perdeu. Retomar. Não? Por isso, oração, jejum, devemos fazer esforços para evitar principalmente, não? O pecado mortal. O pecado venial, às vezes, é inevitável, não? Somos pecadores, mas os pecados mortais podemos e devemos evitá-los com a graça de Deus. Não? Então,
Mas por aqui. E problema. Bom, então, para terminar, quando ele falava assim, então uma mulher, disse, uma mulher que escutava as palavras de Jesus ficou admirada, não? Da sabedoria de nosso Senhor e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus vai responder: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, não negou, não? Não negou a sua mãe. Não? Falou antes bem. Antes bem, você falou que sim, ela é bem-aventurada, é minha mãe. Mas antes bem, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não basta ouvir é necessário colocar em obra o que nós ouvimos, a nossa fé. Então, saibamos então combater bem o demônio, as suas tentações. Ele tem muitas armadilhas, muitas. E aqui no caso do demônio, mudo, e tem muitos mudos espirituais, que não confessam seus pecados. Deixam passar o tempo, anos talvez, e estão mudos, não querem confessar seus pecados. Então rezemos por eles, para que falem, tenham a coragem de falar e assim se salvem. E para cada um de nós, para resistir com força às tentações do demônio. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.